A quem não nos viu no domingo passado, eu mais uma vez apresento um novo entrevistador, Padre Lucas Gonçalves, porque a partir de domingo passado estamos transmitindo este programa diretamente da capital federal, em Brasília, e assim esperamos irradiá-lo para o Brasil inteiro. Padre Lucas, ficou claro o que dissemos no domingo passado a respeito da viagem missionária primeira de Paulo? Ficou bastante claro, deu para compreender bem a característica da viagem a Chipre, depois a Antioquia da Psídia, os conflitos que ali começaram na sinagoga, a presença da sinagoga, né, como tendo ali parte alguns judeus, alguns tementes a Deus, os prosélitos, né, e a partir da diáspora, né, indo para Listra, ficou bastante claro. Eu esqueci de falar que quando deixaram a ilha de Chipre, João Marcos, que também fazia parte da esquadra e que era sobrinho de Barnabé, os deixou. Agora, Lucas não nos dá o motivo. Descontente porque Paulo estava tomando a dianteira do seu tio? Parece que houve algum conflito entre Paulo e João Marcos, né? Descontente porque a missão estava indo além da primeira etapa, que seria a ilha de Chipre. O fato é que se separou e voltou para a Palestina. E os dois continuaram a sós. De Listra, uma última etapa em Derbes. E eu quero dizer a você e ao telespectador que é muito discutível isto, mas, a meu ver, esta é a famosa Galácia, a quem mais tarde será dirigida uma carta. A última etapa, Derbe, não traz nada de excepcional, a não ser o que já sabemos, senão que não quiseram atravessar o Planalto e o famoso Taurus para chegarem à Cilícia, mas voltaram pelos mesmos passos, quem sabe, Lucas nos diz, reconfirmando os irmãos na fé. É possível que querendo concluir ou querendo transmitir algo que não tinha sido transmitido no primeiro encontro. E assim voltam os dois pelo mesmo caminho até o mar e depois por um caminho diferente até Antioquia, de onde haviam saído. Lucas nos diz que tiveram a preocupação de instituir em cada lugar anciãos e presbíteros. Aqui, a meu ver, uma nota anacrônica de Lucas, porque Lucas quer, a meu ver, estender para a idade dos anos 30, 40, nós estamos aqui nos inícios dos anos 40, uma praxis que era comum no seu tempo, uma praxis que era comum já nos anos 80, quando escreveu os Atos, isto é, as igrejas se constituírem de presbíteros bispos. Eu acredito que Lucas aqui tenha cometido um certo anacronismo. Sim, Paulo fala de uma certa presença direcional, não deixa de falar, mas eu acredito que esta presença direcional fosse mais de ordem carismática do que, digamos, jurídica, institucional. Com presbíteros, com ministros mesmo, com gesto de imposição das mãos. Mas isso não mais dos tempos de Paulo, de forma nenhuma. Isto já à época das pastorais, no final do século I. Voltados para Antioquia, reúne a igreja de onde eram delegados, ou de quem foram delegados, e contam, diz Lucas, as maravilhas que Deus operou
por intermédio dele, sobretudo nas conversões que realizaram entre os tementes a Deus, judeus e mais tementes a Deus. E agora explode a crise. É daí que vai então partir a proposta de levar essa crise para Jerusalém, então? Primeiro explodiu a crise e depois o famoso encontro de Jerusalém para tentar solucionar a crise. Bom, digamos de início, Jesus nunca evangelizou não-judeus. Segundo, Jesus nunca disse nada a respeito de não-judeus. Jesus se limitou ao judaísmo, às ovelhas que se perderam da casa de Israel. Aceitou um ou outro pagão, dirigiu-se benevolamente a um ou outro, mas não a uma comunidade como tal. Se Jesus tivesse já dirimido a questão, não se entende toda esta crise e toda esta discussão. Agora explode o conflito. A ala tradicionalista, aramaicofone, a ala palestinense, sobretudo capitaneada por Tiago, mas também tendo Pedro e João da sua parte, cria o problema da circuncisão. E aqui temos que explicar novamente o que é a circuncisão. As suas origens são muito obscuras. Os árabes e outros povos também a praticavam, mas como uma espécie de iniciação ao casamento e à vida do clã. Ela se tornou um símbolo, e um símbolo religioso forte, no judaísmo exílico e pós-exílico. O texto mais famoso está em Gênesis, capítulo 17, onde Deus ordena peremptoriamente a Abraão que se circuncide e todos os seus filhos. Este é o sinal da aliança na própria carne. Portanto, tem na carne o sinal da pertença ao povo de Deus. E quem não é circuncidado deve ser afastado do povo de Deus e do povo da aliança. Gênesis 17, Pentateuco, Torá, revelação divina. É bastante interessante porque a questão, como um sinal mesmo da aliança, como um sinal forte, a circuncisão para os homens, claro, né? Somente para os homens, como um sinal forte da aliança, como pertence a Deus. E o conflito que nós vamos percebendo aí, que o senhor está nos explicando aí, que vai acontecer das comunidades, né? Do encontro da cultura judaica, a cultura cristã que estava nascendo e acontecendo, com certeza aí é onde a gente precisa entender o que vai acontecer, porque o senhor estava nos dizendo que não havia circuncisão, não havia necessidade de proselitismo por parte dos judeus, né? E como é que então os judeus... aqueles que se tornavam tementes a Deus e quisessem depois passarem a ser prosélitos judeus, judaizarem-se, para esses era obrigado a circuncisão. Então, exatamente aí começa então a gente entender. O conflito então vai nascer dessa seguinte forma: eles vão precisar então, os judeus já que acolhem o evangelho e tudo, eles vão precisar então, com relação aos pagãos, eles iam precisar circuncidar-se, ou seja, fazer parte da aliança, da antiga aliança, para depois passar para a nova. Com outras palavras, a ala tradicionalista assim pensava. Ou seja, Jesus sim, mas no interior do judaísmo. Afinal de contas, nós nascemos como seita judaica. Nós nascemos, o cristianismo nasceu como uma seita judaica messiânica e nada mais.
dentro do judaísmo e não fora do judaísmo. Jesus foi judeu e os seus seguidores primeiros foram todos judeus também. Então eles pleiteavam que o povo devia, os pagãos convertidos, passar para a aliança antiga para depois acolherem Cristo como Messias. A Jesus Cristo, na aliança à sombra de Moisés. Uma espécie, será que havia a necessidade de uma catequese também da antiga aliança, dos pagãos? Certamente eles a recebiam, porque frequentavam a sinagoga. Alguma coisa do Antigo Testamento conheciam, e depois a Bíblia grega, na tradução dos 70, que lhes estava mais ou menos à disposição. Porém, a circuncisão é isto. O texto é um texto de Gênesis, mas você sabe que a Torá, o Pentateuco, embora atribuído a Moisés, é de redação recente, é de redação exílica e pós-exílica. Todo o Pentateuco atribuído a uma figura gigantesca do passado, mas escrito recentemente. De qualquer maneira, a circuncisão esteve em primeiro plano na revolta macabaica do século II a.C., por volta de 167 a.C., quando um rei siriano, Antíoco IV, era o seu nome, resolveu helenizar o Império Seleucida, que continha a Palestina, e, portanto, helenizar Jerusalém. Ele conseguiu influenciar alguns judeus de Jerusalém, rachá-los pelo meio e construir um ginásio para as atividades físicas, bem ao estilo do helenismo, em Jerusalém, o que para os judeus era abominável. Vamos fazer um intervalo e continuamos já a seguir. Estamos de volta ao nosso segundo momento e, como eu estava dizendo, naquele momento veio à baila a circuncisão. O rei proibiu a circuncisão. As mulheres que ousassem circuncidar os próprios filhos eram assassinadas juntamente com os filhos pendurados no pescoço. E isso está escrito no famoso primeiro livro dos Macabeus, onde se contam as vezes e os reveses da guerra macabaica, até a vitória final dos Macabeus. Os judeus, de um momento defensivo, passaram para um momento ofensivo, com Matatias e os seus filhos chamados Macabeus. Houve muito sangue por causa da circuncisão. Era obrigado circuncidar, era a lei de Deus, era a revelação, estava em Gênesis, era a vontade explícita de Deus. E agora, Padre Lucas, vem 2 missionários de fora dizendo que a circuncisão não é mais necessária. É uma mudança de mentalidade cultural muito grande, é uma rachadura muito grande que vai acontecer, né? Porque imagina, séculos de tradição e de repente uma mudança assim, né? Não teria como não ter conflito. Culturalmente uma mudança é um salto muito grande, né? Você acha que não teve conflito? Melhor, você dá para perceber que a mudança é muito grande, mas o que teria levado esses missionários a deixarem de lado a circuncisão? O que teria levado? Olha, eu acredito que assim, havia uma necessidade de fazer uma diferenciação, apesar de saber, como judeu, como fariseu, de escola rabínica como Paulo, havia uma necessidade de fazer uma diferenciação e até mesmo para começar a colocar aquilo que era próprio do cristianismo, como vai nascer a questão do batismo cristão, todas essas novidades do cristianismo que vai precisar passar por uma diferenciação entre aquilo que era dos judeus
entre aquilo que é do cristão, embora lembrando que o templo ainda estivesse de pé, ainda não havia sido destruído o templo. Então a figura do judaísmo ainda era muito forte no cristianismo. Mas eu acredito que já havia uma necessidade de começar a fazer uma diferenciação entre aquilo que era dos judeus e entre aquilo que era a nova aliança que Cristo veio instituir. Eu acredito que a levar os dois, e antes deles, a própria comunidade de Antioquia, tenham sido os sinais e prodígios que Deus realizava no meio dos convertidos à fé. Ou seja, eles viviam num tal clima de exaltação espiritual, num tal clima de louvor, num tal clima de intimidade com Deus, num tal clima de profecia e de línguas, num tal clima de agitação espiritual que era visível, palpável, que Deus operava neles a mesma coisa que os judeus, sem necessitarem da circuncisão. Ou seja, um clima espiritual muito exacerbado, um clima espiritual muito agitado, e a presença quase que tangível do luminoso naquela comunidade fez sim com que descobrissem, mediante, quem sabe, alguma iluminação interior, que a circuncisão já não era mais obrigatória. Ela foi necessária durante um tempo, mas para quem recebe o Espírito de Deus da mesma maneira que os outros e com essas tais manifestações surpreendentes, sinais, curas, milagres e outras coisas do gênero, num clima de espiritualização e num clima carismático quase que incompreensível, era claro que a circuncisão como sinal já não era mais necessário. A mim foi isto que motivou deixar de lado, antes de Paulo já, um pouco a comunidade de Antioquia e depois, sobretudo, Paulo. E também, além de todos os conflitos que a circuncisão vai gerar, porque vai haver uma divisão da comunidade. Até São Paulo, na carta aos Gálatas, vai falar da repreensão que ele fez a Pedro, que ele fala de Cefas, né? A repreensão que ele faz por se comportar diante dos pagãos, né, convertidos de uma forma, e na presença dos judeus de uma outra maneira. Então isso também vai gerar um conflito comunitário muito grande, excluindo aqueles que não eram circuncidados. Mesmo os judeus, que já haviam acolhido Cristo como Messias, estavam excluindo os que não eram circuncidados, né? Então vai haver uma divisão muito grande comunitária que vai gerar toda essa crise também. Pois é. De um lado, Paulo e Barnabé que pensavam do modo como eu tentei explicar aqui. De outro lado, os tradicionalistas judeus, cristãos, capitaneados por grupos apostólicos que julgavam necessária a circuncisão. Como resultado desses desafios todos, a reunião de Jerusalém, que ocupa o capítulo 15º, a metade do livro dos Atos dos Apóstolos. Agora, a dificuldade para o exegeta e historiador está em tentar fazer coincidir, se possível, Gálatas capítulo 2 com Atos capítulo 15. A meu ver, e para não ser muito prolixo demais, os dois textos falam de um mesmo episódio, só que um da perspectiva de Paulo, outro da perspectiva de Lucas. Eu começaria a falar a respeito da perspectiva de Lucas. Lucas é conhecido como um escritor, sim, sério, um historiador da antiguidade, mas que coloca panos quentes nos conflitos e, sobretudo, estende
um véu ou um lençol em fatos desagradáveis, para mostrar que o cristianismo nascente foi um cristianismo de concórdia, de uma só alma e de um só coração. Esta é a tendência de Lucas, esta é a sua teologia. Neste conflito, ou nesta reunião, o Paulo lucano é um Paulo que fala muito pouco, é um Paulo cordato, é um Paulo que ouve Pedro e Tiago sem intervir, é um Paulo que concorda com eles, e é um Paulo que concorda também com o decreto apostólico. Porque daquela reunião, segundo Lucas, escrevendo os Atos no final do século, houve um decreto apostólico com 4 proibições. A proibição dos idolotites, a idolatria, a proibição da porneia, a proibição dos animais sufocados com o sangue e a proibição do próprio sangue. E mostram todos de acordo com tudo, se abraçando e se dando as mãos. Esta é a visão lucana, ou o modo como ele descreve ao leitor o encontro tranquilo em todos os aspectos de Jerusalém. Lamentavelmente, esta visão se choca terrivelmente com o que Paulo diz em primeira pessoa do que se passou em Jerusalém. Paulo afirma, em primeiro lugar, que não foram como delegados da igreja de Antioquia. Lucas assim tinha dito, delegados da igreja. Não, ele não foi como delegado de Antioquia. Segundo, ele e Barnabé levaram Tito consigo. Tito, um grego, não judeu, cristão, não circuncidado. Quase que tentando forçar a situação. Em terceiro lugar, falou a mais não poder, não ouviu Tiago, não ouviu Pedro, contou as maravilhas que Deus havia operado na primeira viagem apostólica e insiste em que não esteve sujeito aos falsos irmãos nem por um minuto sequer. Em Lucas, é Pedro e Tiago que falam, pausadamente e pacatamente. Em Paulo, na carta aos Gálatas, é só Paulo que fala, e fala com voz forte, veemente e sem querer ceder. Meu caro, nós estamos diante de um conflito, porque se alguma das duas partes lá não cedesse, que teria acontecido? A seita judaica messiânica se teria rachado em 2. E teríamos presenciado um cisma logo no nascente da seita messiânica, no seu nascedouro. E teríamos presenciado uma ala judaica cristã completamente distinta de uma ala cristã não judaica. 2 alas, quase que 2 movimentos ou 2 religiões. Agora, quem é que tem a razão? Lucas, quando descreve os fatos como estão descritos em Atos 15, ou Paulo na carta aos Gálatas? Aqui, a meu ver, a razão está mais para o lado de Paulo. Eu acredito que a reunião
foi dura, foi difícil, as duas partes chegaram quase que a um ponto de estrangulamento. No final, a custas, com muita dificuldade, Pedro, Tiago e João aceitaram o outro lado. Aceitaram a contragosto. Aceitaram vencidos o outro lado. E impuseram uma penitência. Pelo menos uma coisa que faz parte da aliança também, e da vida na aliança, a esmola aos pobres. Que não se esquecêssemos dos pobres, escreve Paulo na carta aos Gálatas. O que eu procurei nunca deixar de fazer. E a frequência nas sinagogas? Como é que ficaria então? Os pagãos convertidos, eles teriam que frequentar a sinagoga ou já não havia mais necessidade alguma disso? Não, ainda não se punha o problema nesses termos, porque o judaísmo e o cristianismo ainda não estavam, nos anos 45, separados. Não se punha esse problema, se punha o problema simplesmente em aceitar Jesus e circuncisão, ou aceitar Jesus sem circuncisão. Mas, mais uma vez, nos disseram aqui que o nosso programa está terminado, e como está terminado nas vésperas do Natal, eu aproveito e desejo a todos os meus mais sinceros votos de um santo e feliz e alegre Natal. Até o próximo domingo. Feliz